Boa tarde, minhas amigas e amigos do canal Brasília 24 Horas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 19 de dezembro de 2020, as informações de hoje é sobre a medida provisória 1000 do Bolsa Família e também vocês vão ficar sabendo que essa crise aí entre o Congresso e o governo, né, que pode aí agilizar a votação dos R$ 300 na prorrogação. Você vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo no plenário entre o presidente e também Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Mas antes, obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Deixe um joinha para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e se inscreva no canal. Então, meus amigos, em discurso no plenário, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de mentir ao dizer que ele era o responsável, né, pelo fato de que o governo não pode pagar, de que ele não possa pagar neste ano o 13º salário para os beneficiários do programa do Bolsa Família. E o próprio ministro, né, da Economia, Paulo Guedes, ele rebateu, confirmando que o presidente é mentiroso quando disse que, de fato, não há recursos para o 13º do Bolsa Família. E Paulo Guedes também, né, ele disse ontem que ele ficou muito irritado porque nunca imaginou em que um país como o Brasil, um presidente da República, pudesse, de forma mentirosa, tentar comprometer a imagem do presidente da Câmara ou de qualquer cidadão brasileiro. Então vocês podem perceber, né, que o clima lá em Brasília não está muito bom. E o presidente da Câmara ele confirmou que o parlamento ainda pode trabalhar em janeiro para construir os caminhos para incluir de 8 a 12 milhões de brasileiros no Bolsa Família, sem ferir as regras orçamentárias. Ele propôs também, né, ele propôs não terem, né, o recesso, que não vai fazer o recesso na Câmara e nem no Senado e nem no Judiciário, para poderem, né, eles trabalharem em janeiro na construção de um programa social dentro da realidade do orçamento primário do Brasil. E quanto, meus amigos, essa medida provisória 1000, Rodrigo Maia, ele citou que tem recebido muitos pedidos para colocar em votação essa medida provisória 1000 e que institui a prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$ 300 em 4 parcelas, no caso de setembro a dezembro. Ele também lembrou, né, que o líder do governo, deputado Ricardo Barros, afirmou ontem que o governo não tinha interesse nessa votação porque a medida provisória já cumpriu o seu objetivo. E Rodrigo Maia, né, ele também disse que precisava fazer esse discurso para resguardar a imagem da Câmara e da presidência dele. E porque ele disse que se ele amanhã, né, para que amanhã não tenha desculpa, né, que vai ser eles que acabaram com o auxílio emergencial porque não teve a votação. Então ele disse que é muito importante, né, que o governo possa entrar em obstrução contra essa medida provisória 1000, porque isso ficou registrado na imprensa e na casa. E ele disse que ele é um leal adversário do presidente, disse que continuará onde ele sempre esteve, ao lado da democracia e contra a agenda de costumes que divide e radicaliza o Brasil e gera ódio entre as pessoas. Maia também disse, né, que como essa é a agenda do presidente Bolsonaro, ele continuará sendo seu leal adversário naquilo que é ruim para o Brasil e ele será aliado do governo e não do presidente, dentro das pautas que modernizam o Estado brasileiro. Então essa foi a fala do Rodrigo Maia ontem. E segundo ele, a carga tributária brasileira é muito alta e a população, né, ela não merece pagar as contas mais uma vez por causa da incompetência e da falta de coragem do governo de implantar aquilo que tinha prometido para a população. Quanto, né, à atuação na Câmara dos Deputados de Rodrigo Maia, ele defendeu que a atuação na Câmara dos Deputados e do Senado, né, no combate a essa crise da pandemia, ele disse que sem a falsa modéstia, que foi eles, né, que foi a Câmara dos Deputados que comandou o Brasil na pandemia e que eles foram unidos ali e o Senado também que construiu, né, juntos os caminhos para o auxílio emergencial e da PEC
da PEC de guerra, aprovado aí os recursos para cultura e esportes profissionais de saúde e também comunidade indígena, para que garantisse, né, o país funcionando, porque o negacionismo do governo e a depressão do ministro da Economia fizeram com que o parlamento, né, ele assumisse esse papel. De acordo também com Rodrigo Maia, ele disse que Bolsonaro e seus apoiadores articulam nas redes sociais para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários. Maia disse que é a mesma narrativa, né, que os apoiadores do Bolsonaro usa há um ano com ele sobre as medidas provisórias que perdem a validade nesta casa. E disse também que só as pessoas conferirem nas redes sociais dos extremistas de Bolsonaro para ver o que eles estão falando. E Maia propôs, né, um diálogo sobre o futuro do país, né, que não envolva a atribuição de responsabilidades. Ele lamentou também, Rodrigo Maia lamentou, que quando você disputa uma eleição para presidente da República, você assume a responsabilidade aí de dar o norte ao país. E que, infelizmente, não é o que tem acontecido nos últimos quase 2 anos. Rodrigo Maia também acusou, né, o presidente da República de proibir ou indicar ao relator da PEC emergencial, que é o senador Márcio Bittar, de colocar, né, em votação os gatilhos para controlar o teto de gasto. Ele disse que se hoje, né, o presidente não consegue promover uma melhora do Bolsa Família ou uma expansão do Bolsa Família para esses milhões de brasileiros que estão aguardando, que ficarão sem nada a partir de 1º de janeiro e que a responsabilidade será exclusiva dele. Maia também afirmou, né, que tem um governo liberal na economia, mas que não tem a coragem de implantar essa política dentro do governo e do parlamento. Maia também, né, ele fez várias sugestões em setembro para destinar recursos para a expansão do Bolsa Família, e ele disse que se o presidente tivesse tido coragem, ele poderia, né, estar discutindo hoje o 13º, que é o desejo dele, e a expansão do auxílio emergencial para a população brasileira. E a visão da esquerda, né, é diferente da nossa, ele disse isso, mas que mesmo no nosso campo, no campo deles, eles estão fazendo muitas propostas. E eles também querem construir as condições para melhoria de transferência de renda para as atuais famílias e para as famílias que precisam de recurso na crise. Então, essas foram a observação do Rodrigo Maia, tá, meus amigos? Então, essas foram a nossa informação de hoje. Espero ter contribuído com vocês. Vamos aguardar, né, o que vai acontecer dentro dessa medida aí de número 1000, esses rumores que estão, essas discussões que estão acontecendo. Tenham uma ótima tarde, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!